Salve, salve, guerreiros! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje, direito constitucional e um direito constitucional diferente de tudo aquilo que vocês já viram o Valcir fazer. Depois de muito trabalho aí no meu período de férias, estou trabalhando, alguns de vocês já sabem, na separação dos nossos julgados por áreas. E hoje eu convido vocês aqui a fazer uma revisão rápida sobre vários julgados de direito constitucional, mas ligados ao tema divisão de competências. Em determinados momentos, assim que a gente for conseguindo evoluir, vocês terão à disposição de vocês, em algum lugar, em algum momento, o Valcir aí, seja aqui, seja nas plataformas do GRAM, nós vamos apresentar a vocês esse trabalho longo, são quase 1000 julgados já, que eu fiz o trabalho de ir separando por segmento, por área, dentro da matriz, muitas vezes o mesmo julgado nem é de bom interesse de constitucional, de administrativo, de processo civil, eventualmente, mas dentro de cada matriz também estou trabalhando para fazer essa divisão para facilitar aquele momento da revisão final, aquele reforço naquele tema que eventualmente é o seu ponto fraco, que você sentiu numa prova anterior, num simulado, ou mesmo prestando uma prova do dia a dia, do seu contexto, aí, do seu sonho, um tema específico que você tem aí alguma dificuldade. Em termos informativos, você vai ter aí um direcionamento para ele. Então eu convido você aí, um pouco de paciência, porque é um trabalho bem lento, trabalhoso, mas que está bem encaminhado. A base, a gente já tem ela estruturada, as informações, essa seleção. Então, apresento a vocês aí um novo formato da gente fazer revisão de informativos. Tenho aqui para vocês, sistemática que vocês já estão conhecendo aí no próprio canal, o acelerador, e eu inicio ele com uma decisão, que na verdade é uma decisão colegiada, conjunta de vários ADPFs e inclusive de uma ação direta de inconstitucionalidade, julgada pelo plenário do STF no finalzinho de 2020, em que a provocação era se a União possuía competência privativa para legislar sobre loterias. E num segundo momento, o debate recaiu sobre a possibilidade ou não de se reconhecer a recepção das normas infralegais que conferem exclusividade para a União explorar a atividade das loterias. Vocês sabem, nós temos aí no nosso país, há muito tempo, uma noção de que a Caixa Econômica Federal ela é a detentora de toda a competência para regular, explorar, enfim, os jogos ligados aí, Mega Sena e tantos outros que a gente conhece. O fato é que os estados, ao longo da história aí no passado, quando na minha fase de infância aí, eu lembro que sempre tivemos aí a loteria estadual X, o número tal, o sorteio tal, e com o passar do tempo isso foi mais ou menos se fechando no sentido de que a Caixa é que era a detentora e acabaram, e aí surge um impasse jurídico constitucional se de fato, a nossa ordem constitucional ela estipula essa previsão. E de cara, nós temos aí a questão do aspecto da legislação, o aspecto da competência para legislar. E nesse quesito, a decisão do ministro Gilmar Mendes, acompanhada pelos seus pares, foi no sentido de reconhecer que, de fato, a Constituição Federal, no artigo 22, inciso 20, ela assegura de maneira privativa para a União legislar sobre sistema de consórcios e sorteios. Mas vejam, lá na cabeça do artigo 22, nós vamos ter a expressão legislar, ou seja, normatizar, definir regras, mas a questão da exploração não está abarcada no artigo 21, que fala das competências exclusivas da União, aquelas que somente ela pode fazer. Lembrem das nossas aulas de direito constitucional, quando o Valcir sempre fala para vocês, cuidado, uma coisa são as competências de legislar, outras coisas são as competências, tema diferente, são as competências para executar ações, as competências de natureza administrativa, desenvolver um projeto, fiscalizar, enfim, de outro. E no caso aqui específico, uma coisa é legislar, competência privativa ou concorrente, ou nós temos as competências exclusivas, ou comuns que todos podem fazer. No ponto específico, o aspecto interessante desse julgado é que, ao se confrontar o artigo 21, não se tem absolutamente nenhuma
previsão de ação administrativa dando à União a exclusividade na exploração desses jogos de azar. E por essa razão a decisão do Supremo foi no sentido de que, embora a competência para normatizar, para regular, seja da União, a competência de exploração é um tema diverso, que não está abarcado no artigo 22, não está previsto no artigo 21 e, portanto, ele se sujeita àquilo que no direito constitucional é a regra-mãe do sistema federativo adotado no Brasil, no sentido de que quando o Constituinte quis, ele definiu as competências da União de uma maneira bem pré-definida. As competências dos municípios acabaram ficando dentro da ideia do guarda-chuva interesse local, e tudo aquilo que não foi reservado para a União ou que não foi reservado para os municípios, residualmente ela pertence aos estados. Olhem a construção do raciocínio. É um raciocínio até simples, prático, mas que não se tinha até então, não se tinha chegado a esse denominador comum desse raciocínio da cisão. Competência para legislar, competência para explorar. E por essa razão a posição então final do julgado foi no sentido de que sim, os estados têm competência para criar as suas próprias loterias estaduais e delas fazer aí a forma de exploração, desde que, claro, respeitadas as normativas definidas padronizadamente em termos nacionais por uma norma de uma norma federal, uma norma nacional nesse caso. Vejam que o artigo 1º e o artigo 32, caput, parágrafo 1º de um decreto-lei lá de 67, decreto 204, que falava da exclusividade da União para fazer essa exploração e que daí ela teria sido transferida para a Caixa Econômica Federal, segundo as decisões do STF, elas não foram recepcionadas pela Constituição de 88. E por que não foram, professor? Porque não estão lá no artigo 21. Elas tratam não de legislar, elas falam de explorar. E ao não estar elencado no artigo 21, estão aí sem um lastro de constitucionalidade, estão definindo e alargando e, por essa razão, chocando com o texto da atual Constituição e, portanto, não foram recepcionados. Então, esse é o primeiro julgado. Vejo que é um julgado extremamente assim, marcante em termos de jurisprudência. É uma espécie, não dá nem para falar que é uma viragem, porque propriamente nós não tivemos até então, ao menos na era moderna da nossa Suprema Corte, manifestação sobre isso, mas querendo ou não, foi marcado posição jurisprudencial com uma ideia completamente diferente do que a gente até então, nós, operadores do direito, entendíamos, principalmente quem atua na área do direito constitucional. Mas é um argumento, uma forma de construção de um raciocínio hermenêutico que convence, porque de fato o artigo 21 não elenca lá nada ligado à exploração de jogos como algo exclusivo da União. Portanto, tratando-se de uma ação, voltando aí a um aspecto de exploração de um serviço que, em tese, poderia ter uma conotação indireta pública, não sendo ele, está sujeito à regra geral da competência residual dos estados e, por isso, a decisão foi de que os estados poderão, se assim desejarem, criar suas próprias loterias estaduais. O próximo julgado que eu trago a vocês foi relatado pelo ministro Barroso, também dentro da ideia de competência, de divisão. É o tema mais cobrado, esqueci de falar isso na abertura, ao fazer esse trabalho de pesquisa acadêmica, de seleção desses quase 1000 julgados, nós vamos chegar a um denominador de 100 e tantos julgados. É uma coisa assim estrondosa. A área são quase 100 julgados, eu acho, ligados à área do direito constitucional, que tem um tema recentemente enfrentado pelo Supremo sobre divisão de competência. Ora um invadindo, ora reconhecendo, ora não. Então, assim, é tema que precisa estar aí. Tanto é que escolhi ele como o primeiro de direito constitucional para tratar com vocês. Nem sempre eu vou fazer nessa divisão, mas no aspecto até para vocês verem a importância de vocês trabalharem a forma de preparar material para as revisões de vocês, para facilitar a vida de vocês naqueles 15 dias decisivos das vésperas de uma prova objetiva ou mesmo de uma prova subjetiva ou prova oral. Aqui, o próximo julgado que nós temos, ele eu trago como um acelerador de revisão a seguinte indagação: é possível os estados criarem regras próprias e mais favoráveis de aposentadoria aos seus servidores públicos? Poderia ser um tema que está se trabalhar numa questão também de direito administrativo. Alguma coisa poderia chamar lá até um questionamento sobre direito previdenciário.
E aqui eu trago ele na questão de competência. Os estados têm essa competência, segundo a nossa ordem constitucional vigente? E a resposta aqui, colegas, é no sentido de que não tem. Aqui o caso especificamente ele envolvia uma situação de cortes de contas, seus tribunais de contas, em que se estabeleceu regras diversas para aposentadorias dos membros dos tribunais de contas locais, tanto de estados e municípios. E aí chocou a questão de que as regras em tese de normatização, de organização das cortes de contas, elas estão sujeitas a uma parametricidade ligadas ao que são as regras do Tribunal de Contas da União. Então, o caso aqui especificamente era de cortes de contas, mas ele nos serve para abarcar uma evolução um pouquinho maior sobre o tema. O tema, na verdade, ele traz uma indagação maior e os estados, salvo naquela situação pontual que após a reforma da Previdência passou a ter, de que há uma delegação por meio de lei complementar para definir, por exemplo, regras sobre a aposentadoria especial, sobre servidores que exercem suas atividades sob condições insalubres, perigosas, enfim, quando há essa delegação, ok, eles têm o próprio artigo 22, o artigo 24, ele até normatiza situações pontuais em que eles podem regulamentar. No artigo 22, por exemplo, mesmo em situações específicas, é possível a transmissão de competência da União, que seria privativa, para o Estado. Lá não tem previsão para municípios, lembrem disso, na cabeça do 22 e do 24 não aparece o termo município. Mas, linhas gerais, as regras da aposentadoria em termos de servidor público, tanto é que as emendas constitucionais que nós tivemos, elas são no sentido de que não é possível cada um definir, são regras padronizadas, salvo nessa exceção especificamente. Então eu trago essa questão que era das cortes de contas, mas a gente amplia no sentido mais geral, no sentido de que não pode. O próximo julgado foi tema 624 da repercussão geral e questionava se o judiciário pode determinar que o executivo envie ao legislativo um projeto de lei visando a revisão geral remuneratória dos servidores. Você sabe que nós temos no texto constitucional a previsão de que seria obrigatório uma revisão. Nós tivemos polêmicas, tivemos um julgado antigo do Supremo, salvo engano ainda na década de 90, no início dos anos 2000, em que a decisão foi no sentido de que se colocasse lá um projeto de lei, colocando 0,01% estaria sanado, estaria cumprida a ordem constitucional, ainda que a inflação do período, a desvalorização monetária fosse maior. Foram tempos lá. O fato é que aqui a polêmica está em cima do seguinte: ao reconhecer eventualmente a omissão do Executivo em encaminhar o projeto de lei segundo o disposto na Constituição, o Judiciário poderia impor o envio desse projeto de lei ou meramente poderia reconhecer a omissão. Vejam que nesse caso está em cima do controle de omissão, uma questão de omissão inconstitucional. E nesse ponto, a decisão do Supremo, e vejam com força de repercussão geral, você sabe que a repercussão geral tem força vinculante e efeito erga omnes, ela nos leva à conclusão de que o Judiciário não tem essa competência para determinar que outro poder, no caso aqui o Executivo, envie um projeto de lei. Isso está dentro da separação dos poderes. Essa questão da revisão geral, ela passa por outros vetores, não pode ser só simplesmente a vontade de cumprimento, tem aí questões orçamentárias, outras questões caras para a organização do sistema, mas especificamente aqui o foco não está nem tanto no aspecto se é direito ou não é direito a revisão geral anual. O que estava se discutindo nesse processo é se o Judiciário pode sim determinar. E aí vocês vão dizer, mas professor, muitas vezes a jurisprudência do próprio Supremo diz que o Judiciário pode determinar, Valcir, por exemplo, juiz federal de Brasília, especializado em saúde pública, nós determinamos a todo momento que se interne em UTI, que se forneça medicamentos, medicamentos caríssimos, até 14 milhões de reais. E nesse ponto vocês não estão também ingerindo, fazendo uma ingerência na atividade política, das decisões, das escolhas políticas de quem foi eleito democraticamente para fazer isso em nome da sociedade? Sim, só que são situações diferentes e aqui há uma cisão. Tá? Lá é em nome da garantia de um direito fundamental, é a evolução da hermenêutica constitucional que nós temos no país, em que o Judiciário acabou. Para muitos isso é uma invasão, isso é ativismo, tem todo um debate sobre isso, mas aqui o foco pode encaminhar a determinação de um encaminhamento de um projeto de lei?
A lógica é que não. Mas eu vou lembrar vocês de um ponto. Nós já trabalhamos nos eventos de informativo, quem acompanha isso regularmente vai lembrar dele, nós vamos revisar isso uma hora dessas lá em tributário. Nós temos situações lá da isenção, por exemplo, do imposto de renda dos portadores de deficiência auditiva, em que o Supremo reconheceu a omissão, falou que faltou legislar sobre isso, que fez uma distinção com os demais, beneficiando as demais categorias de deficiência e deixou fora os auditivos, e deu um sinal dentro da técnica de controle de constitucionalidade de que era ali um dever do executivo normatizar, provocar o legislador, ou até mesmo o legislador, sendo possível, fazer a normatização disso. É uma situação. Outro caso recente de decisão do Supremo envolve aí os benefícios sociais. O Supremo julgou e entendeu que o estágio atual da economia do país, a situação econômica do país, aqueles bolsas que nós tínhamos, os valores eram insuficientes, e o Supremo reconheceu uma inconstitucionalidade determinando a unificação em X tempo da atualização disso, desses unificando os benefícios com um valor mais de acordo com a realidade. Não definiu o valor, ele não determinou indiretamente um projeto de lei. Vejam, às vezes a gente tem que estar atento à jurisprudência, a essa sucessão de julgados, por isso a importância de fazer esses eventos, esses atos de revisão, de resgate, porque quando você coloca um julgado do lado do outro, você vai ver que às vezes o próprio tribunal, às vezes o mesmo ministro, o mesmo julgador, muitas vezes parece que ele fala do mesmo assunto de maneira diversa. Claro, existe toda a particularidade do caso, a situação pontual, mas esses dois exemplos que eu estou citando para vocês, são exceções. A regra geral é essa, a regra geral é exatamente isso. Ao judiciário não cabe, em nome do princípio da separação de poderes, querer avançar, definir algo que não está na sua alçada de competência constitucional. Então é isso que na prova de vocês, com os cuidados. Quem vem acompanhando esses videoaulas que eu estou deixando, ou mesmo as minhas aulas regulares de informativo, sabe que eu alerto muito sobre a necessidade de você ficar atento na prova. Não existe vírgula perdida, não existe um plural e um singular num enunciado de uma prova para um guerreiro que quer passar no concurso das carreiras jurídicas. Qualquer coisa aí pode ter uma mudança radical de significado. Uma vírgula muda muita coisa. Então você tem que estar atento ao enunciado, aos contornos. Se falar especificamente lá dos programas de bolsa, eles estão cobrando de vocês o julgado das bolsas. Tá? O benefício Brasil, tem um termo novo aí, um novo benefício. Tanto é que o Congresso legislou sobre isso. Se está falando lá sobre o aspecto tributário, a questão é dentro do direito tributário, atente. Estão cobrando lá. Agora, se falar dentro de uma linha geral, afirmações similares ao que estão aqui, que eu estou mostrando, demonstrando, seja no acelerador ou na posição, fiquem atentos. Aí, nesse caso, a cobrança está ligada a esse parâmetro aqui, desse julgado, e esse julgado, sim, ele não permite o judiciário, como regra geral, se miscuir, avançar o sinal determinando algo que é de natureza política, a definição do momento, se deve ou não, e o momento do envio de um projeto de lei. O próximo julgado que eu trago para vocês também é um julgado coletivo de 2 ADIs, em que trago a vocês a seguinte provocação. Estados podem alterar os termos dos contratos de concessões de serviços públicos federais e municipais. Vejam, quem legislou foi o legislador estadual. Ele poderia avançar nos contratos de concessões de serviços públicos, seja federal ou municipal, durante a pandemia, para determinar a isenção do pagamento de energia elétrica, água e esgoto. Poderia ele impedir, em qualquer tempo, por meio de uma lei estadual, que a eventual inadimplência que levaria naturalmente, em termos de cláusula contratual, à interrupção desses serviços durante as sextas-feiras e vésperas de feriados? Na prática, o que estava se discutindo aqui são leis estaduais que, seja por motivo de pandemia, disseram assim, olha, durante a pandemia não vai ser feito o desligamento por motivo de inadimplência de luz, água e esgoto, ou então foi dito assim, olha, sexta-feira é um dia complicado para a pessoa passar o final de semana, véspera de feriado, sem esses serviços. Então esse serviço de interrupção, quando tiver que ser feito, ele será feito em outros dias da semana, em outros dias úteis, não nesses 2 extremidades de véspera de final de semana e feriados.
O ponto central, essencialmente, é: Estado pode legislar sobre isso? E a posição do Supremo foi no sentido de que eles não podem. Nós temos aqui relações jurídico-contratuais de poderes diversos. É o princípio da separação, não mais de poderes, mas aqui do sistema federativo. Cada qual tem as suas competências. Existem regras e não há, por mais nobre que seja a intenção do legislador do Estado, o legislador estadual, o deputado estadual, ele não tem a competência para legislar definindo regras de quando vai cobrar, deixar de cobrar, algo que foi transferido para terceiros, para empresas explorando. O Supremo fechou muito essa questão de proibir essa legislação estadual mesmo durante o período da pandemia. E também ele entendeu que nesses casos não é possível fazer impedimento de interrupção, não compete ao legislador estadual pelo mesmo motivo, porque os estados não têm competência para interferir em serviços que não lhe competem, a questão da exploração de cortes, melhor falando, em sextas-feiras e feriados. Então, estados podem legislar quando o serviço não é seu? Não, não pode. Agora, trago novamente aqui uma provocação para vocês, já lembrando um outro tema interessante, a questão das regiões metropolitanas, a obrigatoriedade de municípios se sujeitarem a elas, a obrigatoriedade de se sujeitarem a normatizações de acordos de negociações firmadas no âmbito das regiões metropolitanas. Em tese, estaria chocando com esse posicionamento que nós temos aqui, porque lá a posição do Supremo foi no sentido de que municípios estão obrigados a participar, mesmo que o prefeito e os seus pares aí do legisladores locais, vereadores, sejam contra, são obrigados, porque o interesse aqui é um interesse macro, nessas questões de regiões metropolitanas, que são criadas por lei complementar, tem caído muito em prova isso, atente, a questão bem batida, há uma necessidade de lei complementar para elas, e a competência é dos estados. Na ordem constitucional anterior era a União que criava, mas na ordem atual ficou delegado aos estados, é uma das competências exclusivas aí, mas o ponto central é de que, nesse caso, eles não podem avançar por conta da pandemia. Aquele N situações de legislações criadas a toque de caixa por causa da pandemia foram uma a uma, a sua imensa maioria, derrubadas depois pelo vício da inconstitucionalidade decorrente da invasão de competência. Próximo julgado que nós temos aqui na tela, também dentro da linha de divisão de competências: estados podem impor a criação de cadastro de usuários de celulares pré-pagos. Hoje, a expressão celulares pré-pago já está um tanto quanto em desatualização, porque o nível de evolução tecnológica foi além, e hoje praticamente todo mundo tem o pós-pago, mas ainda que algumas situações eu acho que ainda persiste. O fato é que vocês sabem que esse sistema de telefonia ele era muito utilizado para práticas ilícitas, de crimes, em que a pessoa comprava, pagava o tal do cartão, praticava eventualmente utilizando o sistema para alguma coisa ilícita e simplesmente jogava o aparelho fora e não se tinha como identificar. Mas aí surge um impasse. Estado preocupado com o alto índice de criminalidade no seu território poderia normatizar isso? Ou isso é uma competência, envolve a questão de serviço de telefonia e aí vai lá para uma alçada de padrão nacional, sistema nacional, a questão do critério. Não falei para vocês de divisão de competências, hoje aqui eu não vou ficar explicando a divisão de competências, sim, os casos práticos, mas temos ou não temos uma competência reservada aos estados sobre isso? E a posição do Supremo aqui é no sentido de que aqui há uma competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, e dentro desse aspecto, assim, quando se define quem é que vai ser o usuário, como vai ser cadastrado o usuário, nós estamos falando assim, tocando no núcleo duro, que é um termo que o Supremo hoje utiliza para identificar, fazer essa separação de quando há essa zona muito tênue entre competências. Esse caso aqui, sim, ele toca lá o serviço de telecomunicações, uma parcela dele, e, portanto, Estado não tem competência. Aqui a competência é só a União. Poderia ter esse cadastro? Poderia, mas por normativo da União, não de legislação estadual. Também foi julgado, veja, um julgado coletivo em ações diretas de inconstitucionalidade. Na sequência, trago para vocês
uma ação direta de inconstitucionalidade em que se questionava se norma legislativa estadual pode condicionar a concessão de licenças ambientais à prévia autorização do legislativo local. O fato aqui envolvia uma situação, acho que do estado de Rondônia, Mato Grosso do Sul, e o ponto era que se estabeleceu não de maneira alargada. Significa dizer que toda vez que o órgão estadual for demandado para apresentar ou analisar um pedido de licença ambiental de um determinado empreendimento, o fato necessariamente teria que ser passado sob o crivo dos deputados estaduais. O que especificamente estava em jogo a situação da instalação de implantação de estabelecimentos aí de geração de energia, algo assim que teoricamente seriam potencialmente poluidores. Dentro da ideia de que a normatização seria mais rigorosa, que aqui o foco seria no sentido de proteger mais o interesse regional, se sustentava de que era possível uma lei estadual normatizar. Vocês sabem que no âmbito do direito ambiental, a posição hoje que prevalece em termos de jurisprudência e doutrina é de que a competência, por mais que seja em linhas gerais reservada à União, os estados e até mesmo municípios podem legislar, desde que legislem no sentido de proteger mais o meio ambiente, nunca no sentido mais de minimizar a proteção. E o caso aqui foi interpretado pelo Supremo no sentido de que, ao querer reservar para o legislador local isso, ele ficaria sujeito a regras, a questões políticas locais, isso colocaria em risco o interesse maior. E por essa razão, além do aspecto da invasão de competência do executivo, de usurpar algo que a atividade de licenciamento ambiental ela está ligada à atividade do executivo, é uma atividade administrativa, delegada por natureza a um poder que exerce essa função administrativa, teríamos aí a quebra do princípio da separação de poderes. Além disso, também tem esse aspecto de que poderia-se ter aí uma certa ingerência pelo bem, ótimo, maravilhoso, mas também poderia colocar sob certa pressão do órgão ambiental, às vezes um licenciamento indevido, as questões mais locais que sempre são um pouco prejudiciais, perigosas, enfim, dependendo da situação. Então, norma legislativa estadual pode condicionar? Não. Licença ambiental é assunto administrativo, segue as regras do jogo do padrão nacional, federal e, eventualmente, leis que definam condições ou regras mais protetivas do meio ambiente. Agora, condicionar, colocar como uma condição prévia a chancela do legislador local, isso não é possível. Isso é invasão da quebra, ou melhor, quebra do princípio da separação de poderes. Próximo julgado, provocação, nosso acelerador de revisão, ele traz a seguinte indagação. Constituição estadual pode estabelecer foro por prerrogativa de função a defensores públicos e procuradores? Isso foi objeto de uma viragem jurisprudencial já tem alguns anos, porque até então a posição jurisprudencial do STF, numa composição um pouco mais pretérita, era no sentido de que a União definia as suas questões ligadas a foro por prerrogativa e a Constituição estadual, se ela entendesse, poderia outorgar essa proteção para muitos privilégios para outras autoridades que não tivesse previsto no texto constitucional. Vocês vão ver que esse tema, em termos de direito constitucional, quase sempre ele é regulado a autoridades federais. E aí é o padrão, que a gente chama de simétrico em nível local, muitas vezes ele vem estabelecido no texto da Constituição da lei orgânica. O fato especificamente aqui é que no passado se admitia. Tanto é que, por exemplo, foi objeto no meu período de concursos, nós tivemos aí um julgamento sobre a Constituição do Estado do Rio de Janeiro que falava que os delegados de polícia, os defensores públicos poderiam ter sim foro especial por conta da função que exerciam, porque estava previsto lá na Constituição Estadual. Só que, a partir de um determinado momento, nós tivemos a mudança desse posicionamento e a partir da DI 2553, relatado pelo ministro Alexandre, foi o voto vencedor nesse caso, a partir de 2019 o entendimento do STF mudou e agora ele passou a entender que as constituições estaduais não podem estender foro para autoridades que não guardem
correlação direta com o que autoridades que estão no texto da Constituição. E a Constituição de 88, olha uma pegadinha na prova de vocês, ela não prevê foro especial nem para os defensores públicos da União e nem para os procuradores integrantes das carreiras da AGU. E, portanto, não caberá à lei local definir essa mesma extensão, ou, aliás, estender o foro para esses servidores locais, por não ter esse paralelismo com a Constituição Federal. Então, é um tema, uma pegadinha para a prova. Vejam, divisão de competências, ele é extremamente dinâmico. Um ponto aqui é um enunciado para uma prova de vocês. Próximo, questão, divisão de competências novamente. Estados possuem competência para alterar os critérios definidos em lei federal para a conclusão do ensino médio? Caso específico aqui envolvia um estudante ou uma estudante que ela logrou êxito em ser aprovada num vestibular e aí se colocou lá na lei do Estado dizendo que os alunos da rede estadual de ensino, quando eles demonstrarem que ao estarem frequentando o ensino médio foram aprovados num vestibular, não definem critérios maiores, objetivamente ele passaria a ter o direito de ser considerado como concluinte do ensino médio, como se a aprovação no vestibular fosse um retrato de uma superação de um estágio de aprendizado. E a posição do Supremo é de que, nesse caso, há uma invasão de competências da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação, que hoje estão definidas na Lei 93 e 94, a lei estadual que cria requisitos diversos. Não cabe à lei estadual impor ou definir regras diferentes daquelas que estão estabelecidas. É possível um aluno do ensino médio antecipar? Sim, nós temos essa possibilidade. Isso é muito questionado, inclusive judicialmente, principalmente alunos que estão já no ensino médio, no terceiro ano, logram êxito numa aprovação no vestibular e ingressam com um pedido para, não é que eles sejam dispensados, existe um procedimento interno dentro da lei, da LDB, que ele define que eles prestarão ou uma prova demonstrando a suficiência de conhecimento, ou tem uma outra situação em que eles vão fazer um trabalho paralelo de acelerar, vão antecipar etapas mediante avaliações, e se eles lograrem êxito, eles serão sim. E precariamente, muitas vezes, o que a gente faz? A gente concede a liminar para que eles passem a frequentar, eventualmente consigam a matrícula na faculdade e ganhem esse tempo. Hoje já está um pouco menos, mas a questão, logo que eu cheguei em Brasília, isso era um tema assim, muito, muito recorrente no nosso dia a dia. Hoje, o que as faculdades e universidades, isso gera muita demanda judicial, gera insegurança na lista de aprovados, o que a solução que as unidades de ensino criaram? Elas passaram a criar a figura do treineiro. Eles passaram a figurar como inscritos já cientes de que eles não disputariam efetivamente as vagas, apenas eles disputariam a questão do direito de ter o seu desempenho avaliado e comparado com os demais. Foi uma alternativa, não sei se é exatamente isso que sanou todo esse contexto, mas diminuímos aí muito significativamente o número de ações em relação a esses temas. São assuntos que às vezes são meio sazonais, vão, vêm e voltam na nossa vida aí jurisdicional. Próximo tema, acelerador nos questiona se os estados podem delegar à iniciativa privada os serviços de inspeção veicular. Observem que sempre esse tema ele vai, alguém invadiu competência ou não de outro ente federativo. Essa questão é sempre o cerne do debate. E a posição aqui, adotada pelo Supremo, envolvendo essa questão da inspeção veicular, é no sentido de que aqui está em jogo a questão do legislar sobre trânsito e transporte. E o entendimento foi aqui de que a União é ela que deve legislar sobre como serão feitas as concessões desses serviços para que isso se dê de uma maneira padronizada em nível de âmbito nacional. Vejam, eu não posso ter uma regra de licenciamento, de fiscalização, e eu não estou nem falando de cor de placa. Inspeção veicular é saber se ele não foi um veículo que teve o seu chassi adulterado, se não é um produto de roubo e foi tentado camuflar com alterações em marcas identificadoras, enfim, sistema de inspeção que nós temos aí.
isso funciona em sistema. E o próprio sistema, ele tem lá, teve todas as polêmicas, que nós tivemos muitas ações sobre os tais de simuladores nessa linha, não é bem de inspeção, mas vamos lá, na área de cursos preparatórios aí para a obtenção de carteira de habilitação para a direção de veículos, automotores, motocicletas e caminhões, enfim, todo um sistema que ele precisa ser padrão nacional, porque senão o que vai acontecer? O indivíduo vai atravessar a divisa do município, vai atravessar a divisa do estado e vai buscar uma solução mais fácil. Muitas vezes lá nos interiores se falava assim, comprar carteira em outro lugar, né? Hoje padronizou-se isso, tanto na questão da carteira, da habilitação, da autorização, também como dessa licença, né, melhor falando, e também no aspecto dos veículos, porque hoje o sistema funciona. No passado, para vocês terem uma ideia, no interior do Rio Grande do Sul, a gente sabe que muitos comerciantes de veículos, eles iam até São Paulo, compravam veículos que estavam com multas, como o sistema não conversava entre si, e esses veículos eles iam para o interior do Brasil, imagino que tenha sido algo, eles iam com um valor módico, chegavam lá, faziam uma transferência, não se tinha identificação dessas multas, porque elas não eram eletronicamente registradas, e acabava sendo aí uma forma de obter um lucro bem considerável. Por algumas situações, outras foram identificadas, outras não, mas vejam, o sistema precisa funcionar em formato de sistema. E por essa razão, nesse caso específico da inspeção veicular, se for cobrado na prova de vocês, aqui ainda prevalece a ideia de que está lá no 2211 a competência da União para legislar sobre isso. Vejam, essas situações poderiam ser delegadas pontualmente por meio de lei complementar para a normatização desses casos. Tá? Serão passíveis, mas tem que depender do caso a caso. Regra geral, não pode. Aqui era uma lei do Estado de Goiás que foi declarada inconstitucional. Estados podem legislar sobre equipamentos de segurança dos famosos caixas eletrônicos ou tal matéria integra a competência privativa da União? Vamos lá, falar em bancos, é impossível não lembrar que o banco precisa ter um horário padronizado para compensação no passado de cheques, enfim, operações. Hoje já temos muito remotos esses caixas de autoatendimento e hoje praticamente, eu não sei se já não passou de 50% das operações são feitas remotamente, mas vamos lá, poderia, vocês já ouviram falar de competência de município para legislar sobre tempo de espera em fila, sobre portas eletrônicas, uma infinidade de situações sobre horário de funcionamento de bancos. Nós tivemos muitas leis e a posição, num resumo, foi assim. Quando se trata, a posição jurisprudencial é assim, quando se trata de segurança e conforto do consumidor, do correntista, do usuário do serviço bancário, os municípios, em nome da complementação, da suplementação da legislação, no sentido de proteger mais os seus municípios, os consumidores, sim, ele poderá legislar sobre esse tema. Agora, quando envolver a questão do sistema propriamente dito, o núcleo duro do serviço bancário, como vai carimbar, se não vai carimbar, se isso, essa parte ele não poderá definir horário de funcionamento, se a agência vai abrir às 3 ou às 5, fechar às 4, isso tudo não é da alçada do município nem do estado. Então, esse ponto aqui foi no sentido de que, por envolver a defesa e a proteção dos consumidores, segurança pública regional, que é competência concorrente, artigo 24, aqui estamos falando de legislação estadual, os estados podem sim definir medidas de segurança inerentes ao funcionamento das agências. Se a porta giratória vai só passar um, se ela vai girar para um lado, para a direita, para a esquerda, desde que elas não inviabilizem nenhuma prestação do serviço lá que se espera. Compete privativamente à União legislar sobre normas atinentes à organização e ao funcionamento do sistema financeiro nacional, está lá no artigo 22 e com referência também ao 192 da Constituição Federal. Temas assim, só para relembrar, esse é o foco nosso mesmo, essa informação líquida que vocês devem mentalizar para a prova. Gente, deixo aí para vocês, esses são os julgados que nós vamos nesse vídeo aula analisar, e já deixo aí uma provocaçãozinha para um evento futuro aí ligado também exclusivamente sobre a divisão de competências ou mesclado junto aí com
outros temas de constitucional, mas vamos lá. Estados-membros podem dispensar o licenciamento ambiental em situações não previstas nas regras gerais. Bom, se nós acabamos de ver isso, professor, não, lá era diferente. Lá naquele julgado nós estávamos falando se era possível condicionar a licença ambiental à decisão da Câmara da Assembleia Legislativa. Aqui é próximo, mas não é idêntico. Também, num próximo encontro, nós vamos analisar leis locais podem retirar dos respectivos tribunais de contas e transferir para o próprio legislativo local a competência para julgar órgãos públicos, mais ou menos como foi aquele caso, de querer a licença estar sob a alçada da votação. Vamos ver esse julgado. Esse outro acelerador é importante, a pegadinha caiu na prova de um outro estado, não lembro a prova de qual foi, mas não foi do estado do Distrito, não foi do Distrito Federal, foi um concurso feito em outro local, em outra unidade, lei local do Distrito Federal, e essa era a pegadinha. Pode estabelecer regras sobre o fornecimento e interrupção de serviços de luz, água e telefone. Ah, mas acabamos de ver, esse aqui tem uma particularidade sobre o aspecto processual que eu vou depois relembrar vocês, que o serviço de água é um serviço local e o Distrito Federal ele está contemplado com competências de estados e de municípios. E nós temos uma pegadinha aqui, era por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, e a ação direta de inconstitucionalidade não tem viabilidade, não tem cabimento ADI, quando envolver normativo de alçada, de envergadura municipal. Essa questão da água não podia nem ter sido objeto, não foi nem conhecida ação direta nesse caso. Uma particularidade, nós vamos rever esse julgado também. Lei estadual pode impedir o bloqueio de acesso à internet após o esgotamento da franquia contratada. É serviço de telecomunicações? Não é? Pode? Não pode? Vamos ver sobre isso. Veja que aqui toca o núcleo duro ou não toca do serviço de telecomunicações. E para deixar a última provocação aqui, leis orgânicas dos locais dos Ministérios Públicos podem estender os benefícios não previstos na Constituição e na Lei Orgânica Nacional para os promotores, melhor falando, locais, estabelecer regras, por exemplo, de que eles podem concorrer em situações sem se desvincular ao cargo e tantas outras regras que nós vamos ver lá no julgado oportuno. São provocações que eu deixo para vocês. Como falo sempre, nesse início aqui estou pedindo para você que está chegando agora no meu canal, veja, um canal simples, humilde, estamos começando, nós não temos aí pretensões, jamais. Essa área não é uma área que motiva milhares de pessoas, a gente sabe disso. Pessoas que vêm até um canal desse são pessoas com uma maturidade diferenciada, são um grupo seleto, mas eu preciso, reitero de novo, desse apoio de vocês, porque eu preciso passar a fazer esses eventos, essas gravações para vocês de maneira ao vivo, para não ter todo esse transtorno que é a questão de fazer edição, tem todo um trabalho de renderizar, é extremamente difícil. Se eu tenho já um número, e eu não sei o número agora, mas você precisa aí um número considerável, não tão expressivo, de seguidores e de audiência, a gente já faz como a gente faz nas plataformas do GRAM, nesse momento que eu estou gravando, estou falando isso para vocês, a gente faz o evento ao vivo e ele já fica à disposição de vocês no mesmo instante. Como eu tenho essa, não que seja um dom que seja diferenciado, mas eu não tenho problema de fazer ao vivo, vocês que me acompanham sabem que tenho essa segurança de fazer, nem todos os professores conseguem ou têm a tranquilidade para fazer isso, mas eu preciso porque meu tempo é muito curto, vocês que acompanham minha jornada aí sabem, então se puderem dar aquele apoio, chamar os amigos, estender a terceiros aí, é de graça, né? Aqui só não quer, não aprende quem não quer mesmo, quem não tem vontade. Eu falo sempre, não é só concurseiro, atualização, tem muita gente que passa anos aí falando que não pode se atualizar porque não tem grana, porque não tem condições, não tem tempo. Gente, coloca aí no YouTube, em qualquer lugar, e está acompanhando aí uma revisão de jurisprudência, temas do cotidiano também, hora mais, hora menos, mas conhecimento nunca é demais. Fui advogado 14 anos e sei que a gente não escolhe o perfil da causa que virá nos trazer uma boa remuneração, uns bons honorários aí. Então a gente tem que estar preparado, e profissional que conhece tem o seu mérito e tem o reflexo direto na questão remuneratória. Mas, querendo ou não, a prioridade aqui, o foco é mais mesmo a questão dos concursos. Então, se vocês puderem fazer essa gentileza, essa troca recíproca de favores, eu faço de bom grado. Você sabe que
Eu saí lá da minha função de boracheiro, costureiro, lavador de carros, vindo e a vida me foi permitindo. Muitas pessoas, eu tive muitas pessoas que fizeram, estenderam uma mão, como eu tento retribuir. E então, assim, eu sou muito grato, faço de coração. Muitos me dizem, poxa, você fica gravando tanto, fazendo tanto para não ser remunerado. Cara, não é esse o foco. Deus já me deu demais, graças a Deus que continue me abençoando. Mas sim, eu preciso tecnicamente desse apoio, ao menos inicial. Não vou pedir, juro, confesso para vocês que depois não vou ficar nem pedindo isso assim que a gente tiver essa liberdade. Mas aí eu sei que vem ao natural, porque a gente faz com amor, e tudo que se faz com amor, com dedicação, o resultado vem. Não temos data, não temos prazo para isso, mas se vocês puderem, ajudando outras pessoas também que precisam como vocês, fico de coração agradecido. Gente, sério por aqui e convido vocês aí para acompanharem, deem uma olhadinha nos vídeos anteriores, os vídeos que virão depois, no seu momento, quando você estiver assistindo aí a sua revisão em retalhos, esse acelerador aí que eu faço a provocação para vocês, a informação líquida que vocês precisam ter lá em mente na hora da sua prova. Muito obrigado para você que chegou até agora e até o próximo. Tchau, tchau.